tarde, irmãos. Mais uma vez estamos aí separados do lugar de culto, separados uns dos outros, mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para cada um dos irmãos. Nesses dias que antecedem a passagem de ano, eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos irmãos, para a nossa igreja. Chamo a atenção dos irmãos para o texto que está lá em Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4 e 5, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, neste momento nós clamamos ao Senhor. Nós buscamos a Tua face e Te pedimos que o Senhor possa trazer consolo aos nossos corações. Usa sim, Senhor meu Deus, a Tua palavra, dirigida pelo Teu Santo Espírito, a cada irmão, a cada irmã, a Tua igreja, que clama ao Senhor por resposta, que busca encontrar no Senhor auxílio, segurança, conforto para as suas vidas e para as suas almas. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto ele é muito propício para este momento. Ele é propício exatamente porque ele fala a respeito da plenitude do tempo. A palavra plenitude vem do grego lá, pleroma, que quer dizer enchimento, completude, o finalizar de um tempo, de uma era, o momento certo de um tempo. É claro que nós devemos observar que isso diz respeito à sua primeira vinda, a primeira vinda do Filho do Homem, mas nós estamos aí no linear da mudança para um próximo ano, um ano que desejamos ser próspero, um ano que desejamos ser mais feliz, mais alegre, um ano em que desejamos poder cultuar livremente, sem máscara, sem impedimentos. E é claro que esse é o nosso desejo, mas eu gostaria de dizer para você que você não depositasse a sua confiança simplesmente no passar de um ano para o outro, na virada de um ano para o outro, na saída de 2020 para o ano de 2021. Porque muitos talvez têm torcido, pensando que isso vai trazer solução para as suas vidas e não vai. É a grande realidade. O ano de 2021 não vai trazer fim à pandemia. Nós vemos que se isso fosse possível, essa pandemia não passaria do ano de 2019. O próprio nome, Covid-19, se dá exatamente porque se iniciou no ano de 2019. Mas nós vemos que passou do ano de 2019 para o ano de 2020. E a pandemia, ao contrário de acabar, se alastrou com mais força pelo mundo. E nós vemos que não é pelo fim do ano de 2020 que trará o fim à pandemia, passando para o ano de 2021. De forma alguma. Por causa disso, eu te convido a colocar a sua confiança no Senhor do tempo. Não no ano de 2021 como solução para os nossos problemas. Não devemos ter confiança que o fim do nosso tormento, a alegria, ela vai se dar com a plenitude do ano de 2020, ou seja, o finalizar do ano de 2020 e chegando um novo ano que se inicia 2021. Isso vai trazer solução para as nossas vidas. Não é essa a linha de pensamento que eu proponho para os irmãos. Antes, confiar na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda plenitude, se é que podemos chamar assim, a consumação de todo o tempo,
a consumação da nossa salvação, a consumação dos séculos, o final de uma era em que vamos, a partir daí, morar com nosso Senhor. Olha o que diz o texto. O texto diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Interessante que olha como que Deus enviou esse Filho. Nascido de mulher, indicando que Jesus teria que passar por estágios. Jesus teria que amadurecer. O início da sua missão se deu com 30 anos de idade. Ele já era homem feito. Talvez o que falta para nós é exatamente esse amadurecimento, tal como Jesus teve que passar por ele. Jesus teve que passar por um amadurecimento. E é necessário que tenhamos, através dessa experiência, confirmada a nossa fé em Cristo Jesus. Que possamos sair desse momento de grande tristeza, de grande angústia, fortalecidos, vigorosos em nossa fé, fundamentados na palavra de Deus, confiantes no nosso Deus. É necessário amadurecer. É necessário deixar de sermos meninos na nossa fé e desenvolvermos a nossa confiança no Senhor. Jesus, ele amadureceu, ele passou por um período de amadurecimento. Não somente isso, o texto não somente afirma que Jesus, ele foi nascido de mulher, como também nascido sob a lei. Jesus, ele não quebrou a lei, Jesus não abandonou a lei, antes a cumpriu de forma plena, uma vez que essa lei foi dada pelo próprio Deus. Segundo o que podemos observar, Jesus, ele foi circuncidado aos 8 dias de nascido. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21. Assim como também ele foi apresentado por ser primogênito. Lucas, capítulo de número 2, versículo 23. Jesus também foi batizado para que se cumprisse a justiça. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 15. Tudo aquilo que era necessário para que Jesus, ele cumprisse plenamente a lei de Deus, assim foi feito. Assim foi realizado pelo Senhor. Nós devemos nos submeter à lei de Deus, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se submeteu. Talvez resta a nós amadurecermos como homens, como crentes, nos submetendo à lei de Deus, a fim de que sobre nós venha a plenitude do tempo, não a simples passagem de um ano para o outro, mas sim um amadurecimento robusto da nossa fé, para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Porque o texto, ele faz aqui um contraste, uma comparação entre esse período pelo qual o Senhor, ele passou, como também o período pelo qual nós devemos passar. Porque ele fala que Jesus, ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei, e foi enviado ao mundo. Para que ele foi enviado? Para resgatar os que estavam na mesma condição que ele, condição paralela, condição análoga. Por quê? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós que estávamos, segundo o versículo de número 5, sob a lei, submissos à lei, e a lei afirma que aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá, que o salário do pecado é a morte. Por causa disso que nós sofremos,
porque a lei de Deus, a própria lei de Deus impõe esse sofrimento a nós, por sermos pecadores. Mas o Senhor Jesus, ele nasceu e se desenvolveu, chegando à estatura de varão perfeito, 30 anos de idade, para nos resgatar do nosso estado de submissão, de escravidão à lei. Isso para que nós pudéssemos ser recebidos pela adoção de filhos. O Senhor, ele tem bênção de herança para cada um de nós. Talvez o que é necessário para mim e para você nesse dia seja a submissão ao Senhor, o entendimento, o amadurecimento da nossa fé. Por que continuamos passando por essa mesma situação? Por que estamos passando por esse período de grande tristeza, de grande angústia, separados do culto a Deus, do lugar onde nós podemos cultuar a Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque só assim, só através do nosso amadurecimento, nós vamos chegar à estatura da medida de varão perfeito, de homens e mulheres formados, prontos, cidadãos do reino dos céus, prontos para morar com o nosso Senhor. Então sim, na plenitude do tempo, na consumação de todas as coisas, tal como aconteceu na primeira plenitude do tempo, em que Jesus ele veio e trouxe paz ao mundo, assim também vai se dar na sua segunda vinda, onde ele trará paz plena, libertação de todos os nossos pecados, de todas as nossas enfermidades, e vamos ser consolados pelo nosso Deus. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor a sua vida e buscasse a plenitude desse Deus, não a plenitude do tempo. Que você possa buscar a vinda do Senhor, não o finalizar de um tempo, não simplesmente a passagem de um ano para o outro, mas que você pudesse depositar a sua vida nas mãos desse Senhor, o Senhor do tempo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa trazer sobre sua vida um ótimo ano novo, um ano repleto da graça do Senhor, e que Ele possa te fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê um ano abençoado, uma passagem de ano repleta de alegria, e que você possa confiar no Senhor do tempo, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e a paz do Senhor.